A gente está falando tanto dos apoios que os candidatos receberam, mas é importante destacar também o peso dos não apoios. O candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto, que disputará o segundo turno das eleições, disse que vai ficar neutro na disputa presidencial entre Lula e Bolsonaro. Eduardo Leite, do PSDB, que também disputa o segundo turno para o governo do Rio Grande do Sul, seguiu o mesmo caminho. Yuri Pita, qual o objetivo dessas duas neutralidades, além de não querer perder voto? Reconhecerem que os eleitorados desses dois estados têm clareza ali de presidência. E a gente viu no nosso mapa o quanto Lula... Os dois estados estavam ali, né? Exato. Principalmente Lula é muito forte na Bahia e Bolsonaro continua forte no Rio Grande do Sul. Embora importante, ambos os adversários... na verdade, não ambos os adversários, vou mudar a formulação aqui. Na Bahia, Lula é muito forte, isso ficou evidente, mas Bolsonaro melhorou a sua votação em relação a 2018. Ganhou votos, número de votos. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro continua forte, mas perdeu votos. Teve 100 mil votos a menos em 2022 do que ele teve no primeiro turno de 2018. E aí isso, em termos proporcionais, a distância fica ainda maior. Agora, o que esses candidatos a governador, eles ficaram numa sinuca de bico, né? Principalmente no caso de ACM Neto, a gente já falou isso, já vinha se falando muito disso, do quanto ele resistia que o União Brasil tivesse um candidato explicitamente contra Lula. Para ele era importante que na corrida do primeiro turno, o seu partido não tivesse um candidato que fosse muito anti-Lula, como chegou-se a aventar que pudesse ter Sérgio Moro, por exemplo. Seria um tiro no pé para ele. E quase foi, mesmo tendo Soraya Tronic, que não foi uma opositora contundente de Lula, foi muito mais contundente em relação a Bolsonaro, pelo que ela chama de... pelo que ela falou de ter traído a agenda conservadora da direita do que com Lula. E no caso de Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, acho que é importante a gente observar que o entorno dele é muito formado de gente mais à direita que rejeita o PT a todo custo. Basta dizer que a candidata que estava na chapa dele ao Senado e que não conseguiu se eleger, a ex-senadora Ana Amélia, que foi candidata a vice de Geraldo Alckmin em 2018, ela saiu na frente dele, não esperou Eduardo Leite e falou que o voto dela é para Jair Bolsonaro no segundo turno. Deixou muito claro que ela... Mas ele mais do que a CM, está numa situação mais delicada, né? Porque ele precisa do voto dos petistas, porque o Edgar Preto... É que ele acha que o voto do petista vem por inércia. Vem por inércia, porque do outro lado está o Onyx Lorenzoni. Eu não acho que ele está numa situação mais delicada pelo seguinte ponto, Raquel, porque... Mas ele pode formalmente declarar apoio ao Bolsonaro? Se ele fizer isso, ele não vai afastar esse eleitor do PT? Vai. Que ele precisa para vencer o Onyx? Vai, sem dúvida. Por isso que a gente está com... Mas acho que vale a gente olhar para os números, né? Porque o que acontece? A situação... Concordo contigo. Ele não Eduardo Leite realmente tem que ficar neutro, porque ele não pode afastar o eleitor dele, que é bolsonarista, mas ele também não pode afastar o eleitor petista. Ele está contando que o eleitor do PT, o eleitor de Edgar Preto, que teve só menos de 2.500 votos abaixo de Eduardo Leite, está contando que ele vem por inércia. Mas se ele for a Brasília tirar uma foto com o Bolsonaro do lado dele, talvez não venha por inércia. O Eduardo Leite, sem dúvida. O eleitor petista do Rio Grande do Sul. Por isso que a brincadeira com os nossos amigos gaúchos é essa, que Eduardo Leite quer deixar a disputa eleitoral aqui no país, no Rio Grande do Sul, não quer deixar a eleição do país Brasil chegar no Rio Grande do Sul. Mas, naturalmente, a gente pode imaginar que os votos de Edgar Preto, candidato do PT derrotado, irão para Eduardo. Mais ou menos? Mais ou menos pelo seguinte ponto. Primeiro, porque o eleitorado do Rio Grande do Sul ele é mais politizado do que a média nacional. Tem uma tradição de disputa política muito forte, aquela coisa, mudar de partido é um negócio, é uma coisa que tem que ser muito bem calculada no Rio Grande do Sul, não é como em outros estados e por aí vai. A questão é que muito desse eleitorado de Lula pode simplesmente não votar em Eduardo Leite. O eleitor do Edgar Preto certamente vai à urna continuar votando em Lula. Vai haver uma mobilização da militância petista no Rio Grande do Sul por causa do segundo turno do Lula. Mas o Onyx não necessariamente muito ligado ao Bolsonaro. O Onyx é muito sem ligado dúvida, ao Bolsonaro. Sem dúvida alguma. Talvez essa rejeição, enfim, não sei. Então, a situação de Eduardo Leite é que ele não pode contrariar o seu eleitor
que é bolsonarista, que votou em Bolsonaro para presidente, mas vota nele porque gostou da gestão dele, acha que ele, apesar dos movimentos erráticos dele, desde que tentou ser candidato a presidente, não conseguiu. A grande questão, o que eu quis dizer, que a situação do ACM Neto é mais delicada, porque a diferença, só voltar rapidinho lá, né? Sim. Porque o placar aqui é muito desfavorável. A probabilidade de desmobilização do eleitor de ACM Neto, de olhar e falar, putz, a batalha está perdida, é maior, né? Ele de olhar e falar, olha, faltou 0,55 para o Jerônimo ser eleito em primeiro turno. Aí, então, quer dizer, para a ACM Neto manter o seu eleitor, independentemente de ter votado em Lula ou em Bolsonaro, é mais difícil. Pode acontecer, vou fazer uma viagem no tempo rapidinho aqui, só para mostrar uma situação daquele estado que a gente tanto fala que é Minas Gerais. No primeiro turno, ou na primeira eleição de Zema, teve segundo turno. Zema surpreendeu, fez mais de 4 milhões de votos, foi para o segundo turno com Antônio Anastasia. E olha que ele nem estava tão perto assim de ganhar já em primeiro turno, mas teve uma vantagem expressiva. Foi no último debate, quando ele declarou, Exato, declarou voto voto no Bolsonaro e tal. Prestem atenção na votação do Antônio Anastasia, 2.800.000. 2.700.000. Menos votos no segundo turno. Ele teve menos votos no segundo turno. Aquilo que se fala tanto que aconteceu em 2006 com o Geraldo Alckmin, no enfrentamento com o Lula, aconteceu com o Antônio Anastasia. Quer dizer, é a dificuldade de você manter o seu eleitor e falar, poxa, meu candidato perdeu, está perdido, não vai ganhar. Você conseguir fazer ele voltar para a urna no segundo turno não é uma tarefa tão fácil. Por isso que olhando aqui para o Nordeste, a situação do ACM Neto é mais difícil, porque o Jerônimo está quase lá. No caso de Onyx contra Eduardo Leite, sem dúvida que o Onyx foi bem. Não, mas tem briga aí, tem mas jogo. Tem briga Tem justamente jogo. por esse eleitor do PT que, como tem segundo turno na eleição presidencial, ele vai votar. O grande desafio de Eduardo Leite, de fato, é convencer esse eleitor do PT que vai votar em Lula no segundo turno a votar nele no segundo turno da eleição do Rio Grande do Sul e não anular, até por essa postura de neutralidade. Mas, certamente, desses 1.702.000 votos que Eduardo Leite tem, muito provavelmente tem menos eleitor do PT do que eleitor de Bolsonaro. Deixa eu só jogar rapidinho para o Felipe Moura Brasil, que quer falar exatamente, acho que sobre essa questão que envolve, essa dificuldade, ou essa sinuca de bico, como o Yuri nos falou, que envolve os candidatos Eduardo Leite e ACM Neto. Pois é, Márcio, eu concordo com o que foi dito aí. Não restou muita alternativa para o Eduardo Leite. Ele precisa manter os votos do petista por inércia. Se ele declara apoio ao Lula, ele pode perder aí outros votos. Inclusive, tem antipetista não bolsonarista, que prefere o Eduardo Leite ao Onyx Lorenzoni. Era uma sinuca de bico, ele tem todo o direito da neutralidade, aliás, todo cidadão tem, né? Ninguém é obrigado a compactuar com o lulismo, com o bolsonarismo. As pessoas têm essa opção, votar no Lula, votar no Bolsonaro, votar nulo, votar branco. A própria abstenção é uma opção, como o Yuri está falando, tem gente que não volta para o segundo turno quando acredita que o seu candidato não tem chance. E o Eduardo Leite preferiu aí a neutralidade pública, né? Ele disse que ele vai lá votar, ele simplesmente não manifestou em quem que ele vai votar. O ACM Neto, o Yuri também lembrou bem, o caso do Sérgio Moro, foi muito significativo, porque ele estava na campanha presidencial no Podemos, saiu para a União Brasil, e naquele momento o Ronaldo Caiado estava disputando a reeleição, que ele acabou vencendo no primeiro turno, falando para um eleitorado bolsonarista em Goiás. E o ACM Neto, os dois do mesmo partido, União Brasil, falando para um eleitorado lulista na Bahia, mesmo não sendo do PT e concorrendo com um petista. E nenhum dos dois queria uma figura como Moro, que naquele momento estava sendo alvo de críticas, de ataques, tanto de bolsonaristas quanto de petistas. Então, o Moro acabou concorrendo ao Senado e acabou eleito pelo Paraná. O ACM Neto também fica nessa sinuca de bico. Ele não pode criticar o Lula, e ele não pode declarar apoio ao Jair Bolsonaro, porque também acaba desgastando a imagem dele perante um público que é mais lulista mesmo. É uma situação complicada para os dois, principalmente porque eles estão atrás. Nesse momento, eles precisam se recuperar e aí eles vão ter que ter luz própria. Pelo próprio carisma, pela própria força da mensagem, pelo próprio desempenho, por encontrar no adversário algo muito ruim a ser exposto para o eleitorado. Eles não têm alguém em quem ficar na aba nesse momento. Depende muito deles e da organização e da estratégia da campanha do partido.